Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Gerdau. Estou mais uma vez com essa transmissão ao vivo para nós abordar um assunto muito interessante, muito importante também, do caminho para a cruz, ou seja, a última semana do Senhor Jesus aqui na Terra. Então eu tenho falado desde domingo, né? Eu comecei no sábado, na verdade, comecei a transmissão no sábado, para que a gente possa entrar numa sequência de dias, de semana, o que o Senhor Jesus passou antes de morrer e depois de ressuscitar. Então eu abordei sobre o que aconteceu com ele no domingo. No domingo ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém, onde foi falado que a primeira decisão de uma pessoa é receber Jesus como Senhor. E ontem abordei o assunto sobre o que aconteceu com o Senhor Jesus na segunda-feira, onde ele fez a purificação do templo, ou seja, para que a pessoa tomasse uma segunda decisão da sua vida, que era romper com as coisas erradas. E agora, hoje, nós vamos falar mais sobre um outro assunto, o que ocorreu com o Senhor Jesus na terça-feira, que seria os últimos ensinamentos dele. Então vamos ler comigo no livro de Mateus, do capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Então diz bem assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, ou seja, eram doidas. Loucas, doidas. E outras mais prudentes, ou seja, pessoas que estão mais atento, mais vigilante. Assim nós temos que ser. Então é um sermão profético que Jesus tem falado para os seus discípulos, é um dos ensinamentos dele, que fala mais acerca da vigilância, acerca de você estar atento. Então é um ensinamento. Então ele deu esse ensinamento bem naquelas últimas semanas também, de vários ensinamentos, naquelas semanas antes de ser crucificado. E diz assim no versículo 3: As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Hoje o azeite representa o Espírito Santo. Então aqui podemos dizer que tanto as 5 prudentes como as 5 loucas, a gente podemos dizer, se digamos que poderia dizer, de 10 pessoas de dentro de uma igreja que se diz crente, apenas 5 eram prudentes e as 5 eram loucas, ou seja, insensatas. Mas a gente vai lá entender mais sobre isso, tá bom? Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, ou seja, ali todas elas adormeceram. Todas elas caíram no sono, todas elas dormiram, ou seja, cansaram. Ficaram esperando pelo esposo, mas cansaram, então foram dormir. Então isso foram todas, as 10. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, se prepararam para a chegada do noivo. Porque o noivo veio buscar as 10 virgens. Ou seja, o noivo é o Senhor Jesus. Nós, eu, você, nós somos a noiva de Cristo. Só que nós temos que entender se realmente nós somos uma noiva prudente ou nós somos uma noiva como essas aí, que são imprudentes, não têm responsabilidade. Então vamos lá. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas estavam se apagando. Elas já estavam perdendo o brilho do Espírito Santo.
E o que tem de pessoas de dentro da igreja, anos na obra de Deus, tempos como membro de igreja, é dizimista, é ofertante, mas está se apagando. De dentro da igreja, eu não estou falando de pessoas incrédulas, não estou falando de pessoas que estão fora da presença de Deus, estou falando de pessoas que estão de dentro da igreja e estão se apagando. Estão deixando o Espírito Santo se apagar de dentro delas. E é o que estava acontecendo com essas loucas aqui. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes que vende e comprai para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e ao que estavam preparadas, entraram com ele para as bordas e fechou a porta. Então elas saíram para comprar o azeite. E na medida que elas saíram, o esposo veio, o noivo veio. Ele entrou, pegou essas 5, colocou nas bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Veja, observa que elas já não estavam chamando ele mais de noivo. Ela já estava chamando o seu Jesus de Senhor. Senhor, abre-nos a porta. Porque elas viram que foram pegos de surpresa. Elas perceberam que dentro delas já estava vazio. Perceberam que o Espírito Santo já tinha se apagado, já tinha se retirado. Por não serem prudentes e muito menos vigilantes. Aí no versículo 2 diz, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, vigia. Porque nem eu e nem você sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor Jesus vai vir. Hoje, o Senhor Jesus sabe quando que ele vai vir. Quando ele estava na terra, ele já tinha falado isso para os discípulos, que nem os anjos e nem o Filho do Homem saberia quando que ele retornaria. Mas hoje Jesus sabe quando que ele vai retornar. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos nem o dia e nós não sabemos nem a hora quando que ele vai retornar. E vai ser pego muita gente de surpresa. E aí isso acontece como um arrebatamento. O que tem de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus vão acabar ficando, não serão nem arrebatados. Vão acabar enfrentando a grande tribulação, porque uma é a pessoa aceitar o Senhor Jesus, a outra é ela aceitar o Senhor Jesus e praticar a palavra. Praticar a palavra. Eu, como pastor, eu tenho presenciado isso, de a gente fazer um apelo, as pessoas até na hora entendem a palavra, na hora elas se entregam ali naquele momento, aí a gente chama, elas vêm na frente, até aceita o Senhor Jesus. Admiro alguns pastores ou algum demais aí, só porque vem uma multidão de pessoas acha que ganharam essas almas. Não, essas almas ainda não foram ganhas. Elas apenas aceitaram. A forma mesmo de se comprometer com Cristo é quando a pessoa vai lá na frente, ela aceita o Senhor Jesus como o único salvador exclusivo da sua vida. Aí, a partir dali, ela parte para o batismo das águas e depois desse batismo nas águas, ela passa a viver uma novidade de vida. Mas aí, nisso, ela tem que fazer uma aliança com Deus e, a partir dali, a não viver mais na prática do pecado. Ela viver sendo uma nova criatura e buscar o Espírito Santo para ser cheio da presença de Deus, para se testificar filho de Deus. E o que teve de pessoas que já foram à frente do altar, aceitaram o Senhor Jesus como único salvador de suas vidas, mas não praticaram a palavra. Continuaram fazendo as coisas erradas, mas continuam indo na igreja, mas ainda continuam na prática do pecado. Então, por isso que muitos, se acontecer o arrebatamento hoje, a maioria de muitos crentes que se dizem crentes, que estão na igreja, a maioria vai acabar ficando. Se não morrer antes, que é o risco de perder a salvação. Então o Senhor Jesus, nessa terça-feira, ele aproveitou a se dedicar aos seus seguidores para ensinar sobre a palavra de Deus.
porque haviam vários assuntos que precisavam saber a respeito do Messias. Até porque que naquela época ainda os religiosos questionaram também até a sua autoridade. Então ele se dedicou na último momento, naquela última terça-feira dele, de ensinar, de falar mais a respeito das coisas do reino de Deus, como também falar mais a respeito das coisas do reino de Satanás. Como também a salvação de almas, como também a perca de muitas almas. Então ele se dedicou nessa única terça-feira para ensinar as pessoas. Então qual seria então a terceira decisão que nós, tanto eu como você, nós deveríamos tomar? A terceira decisão é aprender mais da palavra. É você ler a Bíblia, praticar, aprender mais sobre ela. O que tem de pessoas que estão sendo enganadas pelas igrejas afora, o que tem de igrejas cometendo heresias, pessoas, pastores que já perderam a essência do Espírito Santo e que nas suas igrejas estão cometendo heresias, estão cometendo coisas erradas, dando um alimento errado para as ovelhas de Cristo. O que tem de pessoas que também, mesmo dentro da igreja, sendo crente de 20, 30, 40, 50, 60 anos, estão sendo enganadas, eles querem continuar sendo enganadas por conta da preguiça de ler. Tem que ler a Bíblia atentamente, atentar aos ensinamentos, ver o que os pastores realmente estão pregando. Você tem que ser um bereano da vida. O que é um bereano? O bereano é aquela pessoa que ele ouve a pregação, como eu estou fazendo, e você aí do outro lado pegar a Bíblia e conferir realmente se está escrito na Bíblia. Realmente conferir. Aí depois que você conferir, você pode depois, aí mesmo na sua casa, procurar mais a respeito do que foi abordado e você vai encontrar. E você vai encontrar. Aqui no Mateus do capítulo 21, para você entender, olha só o que é falado aqui. Do Mateus do capítulo 21, do versículo 23. Aqui fala sobre o Senhor Jesus sendo questionado por muitos religiosos. E é o que tem acontecido. Quantos de nós, pastores, obreiros, diáconos, até mesmo você, é questionado por praticar a palavra de Deus? Porque, de certa forma, muitos não entendem. Mas quando você deixa a palavra entrar, quando você deixa o ensinamento de Jesus entrar dentro de você, a tua vida começa a se transformar. Eu estou falando de uma vida espiritual. Eu estou falando de um algo espiritual. Algo que não se vê, mas algo que você sente, mas você consegue enxergar pela fé. Você consegue enxergar com os olhos espirituais. Então tudo é transformado na vida de uma pessoa. Então fala mais bem assim. Ele fala acerca do batismo de João. Então olha só. Fala mais assim. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E quem te deu a tal autoridade? Eles chegaram e falaram para Jesus. Com que autoridade se está fazendo isso? Com que autoridade você expulsa demônios? Com que autoridade você está curando? Principalmente nos sábados. A birra desse sumo sacerdote, dos religiosos, é que Jesus curava muito mais no sábado do que no dia de semana. Para você ter uma ideia. A maioria das curas ocorreu totalmente nos sábados. Então eles perguntavam com que autoridade você estava curando. Curou os leprosos, os cegos, com que autoridade? Então eles começaram, realmente mesmo, eles começaram a questionar a autoridade do Senhor Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: eu também vos pergunto uma coisa. Aí Jesus também, não, então eu vou te perguntar uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direis com que autoridade faço isso. Veja que, olha o ensinamento do Senhor Jesus. Olha só o ensinamento. Lembra que Jesus, quando ele foi para o deserto, ali no deserto, ele jejuou por 40 dias. Então, para você entender
esse jejum que o Senhor Jesus fez no deserto por 40 dias e 40 noites era um jejum parcial. Por quê, pastor? Ele tinha que pelo menos beber água. É impossível um ser humano, uma pessoa, ficar por 2, 3 dias sem beber um líquido d'água. O teu corpo precisa de água. E Jesus também precisava de água, porque ele veio como homem. Entendeu? Ele estava na terra como homem, com os mesmos sentimentos, tanto eu como você, com lágrimas, com sorriso, com dor, com frio, com fome, calor. Então ele teve as mesmas coisas que nós. Então ele tinha que pelo menos apenas beber água. Mas comer, ele não comia. Então, se você observar que Satanás chegou para tentar Jesus, de certa forma que se Satanás conseguisse fazer aquilo que ele estava querendo, tentasse que Jesus fizesse, então com certeza já ia falhar ali. Mas em tudo que Satanás falava para Jesus, em tudo Jesus debatia, sabe como? Com a palavra. Em todas elas, Jesus falava, está escrito, está escrito. Como ele falou, isso eu acho que nós vamos ler mais ali para frente. Como ele falou bem assim, olha, se você é o filho de Deus mesmo, né? Se você é o filho de Deus mesmo, pega aquelas pedras e transforma em pão. Imagine a fome que ele já não estava sentindo. Imagine essa fome que ele não estava sentindo, de olhar aquelas pedras e transformar em pão. Aí Jesus, na pessoa do Espírito Santo, chegou e falou assim, está escrito, nem do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí certa vez também Satanás levou ele num lugar alto e falou, está escrito. Veja que ele não é bobo também, porque Satanás e seu demônio também conhece a palavra, meu amigo, minha amiga. Também conhece a palavra. Então não adianta uma pessoa ser o doutorado em teologia, que é o conhecedor de teologia, cheio de falar bonito por causa de teologia, sabendo que o ser espiritual chamado Satanás e mais o seu demônio, conhece a palavra mais do que qualquer um de nós. Por isso que ele chegou e falou assim, está escrito, que se você se jogar, Deus dará ordem aos seus anjos. Aí Jesus mesmo diz, naquela mesma palavra ali, praticamente grudado com aquilo ali que Satanás falou para Jesus, ele chegou e falou assim, está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Então, isso significa que tudo que nós fizermos, nós temos que ter o conhecimento da palavra. Você não pode fazer nada mais além se não tiver o conhecimento da palavra. E se você cair numa discussão com pessoas que são desigrejados, que conhecem a palavra de Deus, se você cair não saber a praticar a palavra, ou seja, não saber ter o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, não ter o conhecimento da palavra, você certamente será envergonhado. Mas ainda fala assim, aí ele fala para os religiosos, o batismo de João de onde era? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, então eles ficaram pensando, será que é do céu o batismo ou será que é dos homens? Então Jesus colocou eles numa enrascada. Se eles soubessem responder, então Jesus contaria com que autoridade. Mas olha só o que diz mais ainda ali. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ou seja, se vocês não sabem da onde que veio o batismo de João, não sabe nem me responder uma única e simples pergunta, como que eu vou pegar e responder para você da onde que vem essa autoridade?
Porque o batismo de João é o nosso batismo. É o batismo que nós fazemos, que é o batismo nas águas, onde as pessoas se entregam, aí a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é totalmente do Senhor Jesus. Então veja que tem que ter o conhecimento da palavra, meu amigo, minha amiga. Por isso que na terça-feira o Senhor Jesus se dedicou aos últimos ensinamentos dele. Por isso que a terceira decisão para você é você aprender mais a palavra. Mas como que eu vou aprender mais a palavra? É lendo a Bíblia, indo na igreja, prestar atenção nas pregações que o pastor está fazendo. Vai lá, vai no banheiro antes, bebe uma água antes, ou pega uma garrafinha, coloca do seu lado, não desgrude o seu bumbumzinho dali, certo? Fica assistindo ali a pregação, faz anotações, se possível for, mas você tem que aprender. Tem que aprender. Por isso que nós, da igreja, embaixadores do reino de Cristo, não estamos querendo, não estou aqui querendo falar de outras igrejas. Cada um é usada por Deus da forma do que for. Só que nós, da igreja embaixador do reino de Cristo, nós somos uma igreja que somos mais de ensinamento. Nós ensinamos muito sobre a palavra. Para quem já esteve nas minhas pregações, sabe que eu mando a pessoa, vamos aqui, vamos lá na Bíblia, mexe aqui, mexe lá. E aí mesmo, aí na página da igreja, você procura lá Embaixadores do Reino de Cristo, de Renascença, está lá todas as pregações e você vai perceber de que forma a gente prega. Então a gente não pega apenas um versículo, alguns pegam isolado e falam o que bem entender. Não, a gente vai, se aprofunda na palavra, a gente ensina e a pessoa ainda aprende também a manusear bem a Bíblia. De repente está lendo João, de repente para lá em Mateus, de repente Mateus está parando lá no Apocalipse, depois do Apocalipse volta lá para Gênesis. Então a gente trabalha desta forma, com ensinamento. E graças a Deus tem dado certo, porque nos ensinamentos muitas pessoas começam a desenvolver os seus dons. E é ali que a gente descobre quem tem dons de dentro da igreja. Do que ficar, tem muitas pessoas que preferem mais ouvir profecias. Só querem ir na igreja para ouvir profecia. Profetada daqui, profetada dali, profetada daqui, profetada dali. A maioria das profecias, 99,9% das profecias, são profecias falsas. Ou aqueles também que só querem ir na igreja para ouvir revelação. Vou lá na igreja, eu quero saber o que tem de revelação. Revelação daqui, revelação dali. Mas não ensina sobre a palavra. E o que a gente vê de pessoas sendo enganadas por conta disso. Então, o momento especial, Jesus revela o seu propósito com clareza, explicando detalhes para o seu discípulo. Então foi nesse momento que ele falou da sua morte com mais precisão. Bem como explicou sobre sua segunda vinda no julgamento final que vimos no início agora do Mateus, do capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Então ele também fez um sermão, um profético sermão. Então vamos ler ali comigo no Mateus 24, do capítulo 1. Ele fala sobre os princípios da dor. Então ele começou a ensinar. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, tudo vai se desmoronar. Tudo vai cair. A hora que chegar o dia do juízo, do apocalíptico mesmo, você vai perceber que muitas coisas vão ocorrer. É lamentável, sinto muito, se acontecer o arrebatamento, de saber que algumas pessoas que aceitaram até Jesus vão acabar ficando. Tem gente que não entende essa parte quando eu falo. Mas como eu disse, aceitar Jesus é uma. Agora, praticar a palavra, aceitar e junto praticar a palavra e obedecer os mandamentos, já é outro patamar. Então, entenda isso. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim. Então eles foram lá em particular e queriam aprender mais sobre isso. E Jesus respondendo disse,
Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, vigia, fique esperto, veja que ninguém vos engane. E por que muitas pessoas estão sendo enganadas facilmente? Por quê? Porque não lê a Bíblia. Alguns só pegam na Bíblia para ler ali na hora, quando o pastor pede para abrir. Mas em casa, muitos não têm lido a Bíblia. Aí diz mais assim. E olha, ainda está mais fácil, né? Veja que a tecnologia está avançada, é só a pessoa baixar o app ali da Bíblia, que pode ler a Bíblia até de dentro de um ônibus, se quiser. Então, ela tem várias formas de elas aprender a praticar a palavra. Aí no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, eu vejo isso. Eu tenho lá o Twitter, eu tenho conta de Twitter, eu tenho conta do Instagram, Facebook, YouTube. E eu vejo o que tem de pessoas, esses dias mesmo, até essa semana, é difícil eu entrar em discussão. Mas me apareceu um rapaz lá, que foi na minha postagem lá, um cidadão, e começou a falar mal das minhas postagens. Começou a falar mal tanto das minhas postagens de da bispa Sônia, de uma igreja. E ele estava se dizendo que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Só que tudo que ele está falando é ao contrário do que Deus. Por quê? Porque ele só falava que vai trazer juízo, que vai matar, que vocês não prestam, sabe? Começou a dizer que nós éramos falsos profetas, que eu sou falso pastor, que eu não estou ensinando, sabe? Começou aqueles ataques. E eu ali, né, comecei, também dei as minhas mensagens, falei, mas que Cristo é esse? O Jesus que eu conheço, que eu tive o encontro, ele fala de amor, ele fala de paz, ele nos ensina a gente ser unido, ele nos ensina a ser uma igreja de verdade, ele nos ensina a perdoar o próximo. Agora você faz ao contrário. E só sei que foi longe o negócio. Aí chegou uma hora que ele pegou e ele falou, você não me conhece? Eu falei, eu te conheço. Aí ele escreveu, mas como que você me conhece? Eu falei, eu vou te provar na Bíblia como eu te conheço. E sabe o que eu fui? Eu fui justamente nessa palavra. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E fora outras partes da Bíblia que eu peguei. Agora, por que eu cheguei com essa palavra sobre essa pessoa? Por quê? Por causa dos ensinamentos. Por causa da prática da palavra. Eu tinha que ter esse conhecimento da Bíblia. Por isso que eu soube conversar e debater, digamos assim, com ele. Aí, para ele tentar abordar o assunto, aí ele chegou e falou assim, que é a hora que ele dançou de vez comigo. Ele chegou e falou, porque a verdade, uma parte ele falou que é a verdade. Porque muitos pastores hoje não falam sobre o Apocalipse. Tem medo de falar sobre Apocalipse. Tem medo. Aí ele chegou e falou bem assim, vocês pastores, por que vocês então não falam sobre o Apocalipse? Aí eu peguei e falei, cidadão, então eu vou te dizer uma coisa. Toda terça-feira na igreja onde eu estou lá, onde eu prego na igreja, eu estou pregando sobre o Apocalipse. Aí fui lá no meu YouTube, peguei o link, porque eu faço as gravações, e lancei para ele lá, e ele viu lá que eu estou pregando sobre Apocalipse. Inclusive, você que está me assistindo, que é de Renascença, ali mesmo na rua Nilo Peçanha, número 677, Centro de Renascença. Amanhã eu estarei às 7h30 da noite pregando sobre Apocalipse. E a gente está no Apocalipse do capítulo 5. Então, eu estou indo a cada terça-feira, eu não estou dando estudo, tá? Eu estou pregando sobre o Apocalipse, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá continuar. Versículo 6. Aí veja que ele ensina mais. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então veja esse ensinamento. Ele falou que haverá rumores de guerra e haverá guerras.
E é o que está acontecendo, está tendo uma guerra na Rússia contra a Ucrânia. O que tem de crente assustado com isso? E Jesus fala, não se assuste. Agora, por que Jesus fala para nós não se assustar? Porque se você está alicerçado com a presença de Deus, se você realmente entregou a vida e tem certeza da sua salvação, então por que você vai se assustar? Ontem mesmo estava pregando ontem lá na igreja, eu falei, você que tem medo de morrer é um mau sinal. Porque todo aquele que entregou a vida para Jesus, ele não tem medo de morrer. É lucro para um crente, é lucro para um cristão morrer. É lucro. Entenda isso. Aí lá no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécie, terremotos em vários lugares. Então isso ele já ensinou e alertando ao mesmo tempo. Por exemplo, nós tivemos uma peste agora há pouco, né? Nós tivemos aí a pandemia, o que teve de crente que ficou desesperado com a pandemia. Na verdade, Deus até deixou acontecer e sacudiu toda a árvore. Aqueles frutos que estavam pendurados todo podre acabaram caindo. Claro que você tem que se cuidar, né? Você tem que cuidar da tua saúde, se for possível usar máscara, passa o gelzinho e tudo mais, né? Mas ficaram com medo. Mas se pegar, pegou, irmão. Simples, não tem como escapar. Se o crente pegar, pegou. Se ele morrer, morra, mas morra salvo. Nossa, pastor, tu é frio nesse lado, só mesmo. Se é para morrer, morra, mas morra salvo. Tá compreendendo? Então até que a pandemia forte que teve já no início, veja que não teve acepção de pessoas. Morreu pastor, morreu obreiro, pessoas que eu conheci, morreu pastores, morreu obreiros. Morreu gente também que eu conheci que não tinha nada com Cristo, também morreu. Então quer dizer, houve um sacode ali. Mas Jesus já alertou ensinando, né? E ainda ele fala lá no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados ainda. Nós vamos ser perseguidos. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Então, se você está no ensinamento de Cristo, você também está sobre o nome do Senhor Jesus. O que tem de crente que tem vergonha, tem gente que é crente dentro da igreja, mas depois ele não é mais crente, tem vergonha. Tem vergonha de chegar e dizer, eu sou crente. Às vezes perde até para o incrédulo, que bate no peito e fala, eu tenho a minha religião. Então ele assume que tem religião. Ele assume que tem religião, ao mesmo tempo assume que não tem Jesus. Enquanto aqueles que têm, como diz lá em Apocalipse, né? Você tem o nome de que está vivo, mas está morto. Quer dizer, a pessoa tem o nome do seu Jesus, que está vivo, mas dentro dela está morto. Aí no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso acontece até de dentro da igreja. Estão entendendo? Então, olha o ensinamento do seu Jesus que ele fez. Veja só esse sermão profético. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, por que Jesus fala? Porque se você não obedece à palavra, se você não está no ensinamento da palavra, você facilmente será enganado pelos falsos profetas. E é o que está acontecendo aí, meu amigo, minha amiga. É o que está acontecendo. Tem um cidadão aí, que às vezes até recebo uma mensagem, que volta e meia está querendo me converter. Você vê, uma pastora querendo converter um pastor. Aí eu fui ver qual que é, ela é devota a um cidadão aí, que é lá, acho que é lá da África, né? Que está se espalhando, dizendo que é Elias. Ele fala, ele jura que é Elias, que é só ele que levanta gente da cadeira de roda, que é só ele que cura os enfermos, que é só ele que está fazendo isso. E nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Tem pastores aí que já levantou pessoas da cadeira de roda. Isso a gente vê até na internet. Realmente se você for mesmo investigar a vida da pessoa, a pessoa realmente estava aleijada. Foi levantado mesmo da cadeira de roda. Então esse cidadão se diz Elias. E se você não tem o conhecimento da palavra, a pessoa cai. Porque
Elias só aparece da seguinte forma. Em 2 Reis, Elias aparece. Depois, Elias só vai aparecer lá no monte, junto com Moisés, a hora que os discípulos falam, Senhor, quer que a gente faça 3 tendas? Um para o Senhor, e eles ainda falaram o nome, um para Moisés e outro para Elias. Aí, depois, Elias só vai aparecer lá na frente, no Apocalipse, aonde fala das 2 testemunhas no Apocalipse. Que essas 2 testemunhas vai evangelizar, além dos 144 mil selados de Israel, que vai também evangelizar, as 2 testemunhas também vão evangelizar. Mas lá no Apocalipse não vai citar praticamente o nome deles, mas está notório ali que Moisés vai estar ali porque ele representa as leis de Deus. Então ele vai ter que representar aquelas leis de Deus, porque aquele povo judeu é um povo que ainda está sobre os mandamentos de Moisés. E o Elias vai aparecer porque ele vai representar quem? Os profetas. Os profetas do passado, os discípulos e nós. Então ele vai estar lá para representar. Aí um cidadão fala que esse cara é Elias. Por que o povo está caindo? Porque não lê a Bíblia. Por que o povo cai na mão desses falsos profetas? Porque eles não estão vigiando. Estão igualzinho aquelas que nós falamos ali na primeira, ali no capítulo, no Mateus 25. São aquelas virgens nécias, imprudentas, sabe? Não vigia, não pratica, não busca, não ouve. Aí o pastor ensina, ela ouve aqui, solta lá. Em vez de ouvir com isso daqui, ela quer ouvir com isso daqui. E é o que acontece. Aí realmente vai para o engano. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Esse amor de muito que fala se esfriará, não está falando do amor das pessoas que estão no mundo. Não. Os que estão no mundo já estão com amor frio. Porque está fora da presença de Deus. Mas esse amor se esfriará, fala justamente para quem? Para mim e para você. Para aqueles que é crente. Aqueles que um dia estavam na presença de Deus, deixou-se esfriar. Sabe aquele carvão? Ele está lá, está no meio do fogo, está aceso. Aí ele sai do braseiro, resolve sair do braseiro e fica no canto. E o que acontece com aquele carvão? Ele vai se apagando. É o que tem acontecido. E o amor de muitos estão se esfriando. E o que é pior, quando o amor se esfria, eles começam a cair numa decadência espiritual. O que seria essa decadência espiritual? Eles perdem o amor pelo Senhor Jesus. Eles perdem o amor por si próprio e com certeza eles não têm mais o amor pelo próximo. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que Jesus ensina. É um ensinamento. É um ensinamento que ele colocou. Por isso que ele se dedicou os seus últimos dias, numa terça-feira realmente mesmo, para ensinar. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Isso nós temos feito. E em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ou seja, quando todos ouvirem a palavra de Deus, o fim chegará. E vai chegar, irmão. E está chegando rápido. É só você acompanhar o avanço da tecnologia. A medida do avanço da tecnologia significa que está vindo o fim do dia também está chegando próximo. Porque a tecnologia agora está está espalhando os evangelhos por aí. Está espalhando rapidamente. Então, o lugar que a gente não consegue chegar, através de uma transmissão, chega. Por exemplo, no final, se você compartilhar esse vídeo, se você compartilha o seu vídeo na tua página, o outro vai ler, ele mesmo também vai fazer o compartilhamento. Se você está em grupos no Facebook ou no WhatsApp e compartilhar o link, então ele vai indo, vai se expandindo. O outro vai ouvindo e vai clicando, vai clicando, vai clicando. Não é assim? Você não tem recebido mensagens, vídeos
de pessoas sendo procurado. A pessoa já foi procurada há muito tempo, mas ainda assim esses vídeos estão rolando. Por quê? Você vê que ela vai indo, e ela vai. Tem vídeo que a gente recebe lá do outro lado do Japão, a gente está recebendo em questão de segundos no WhatsApp. Então veja só, irmãos. Então você tem que entender esse ensinamento. E através desse ensinamento do Senhor Jesus, ele também promete o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Vamos lá comigo no livro de João, para você entender quem é esse Consolador. E eu falo, você tem que buscar o Espírito Santo, meu amigo. Porque se você não busca o Espírito Santo, como que você vai aprender? Porque é o Espírito Santo que vai te ensinar muitas coisas. Tem gente que fala, nossa, eu acho legal quando prega. Nossa, é tão bonito, prega assim, prega isso, prega... Não, irmão, você tem que entender quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é o homem. Quando se trata... O homem prega. Tem um homem que prega sem o Espírito Santo. E ele prega. Mas ele prega só versículos isolados. E ele prega aquilo que o povo quer ouvir. É isso que ele faz. Agora, quando é o Espírito Santo, a maioria das mensagens, 99,9% das mensagens do Espírito Santo é mensagem que confronta. Confronta a mim e confronta você. Confronta o nosso pecado. Amém? Então fala assim em João 14, do versículo 12. Ele fala bem assim. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, olha um ensinamento. Esse é um dos ensinamentos de Jesus. Se você realmente crê no Senhor Jesus, então ele fala que a gente irá fazer as mesmas obras que ele. Qual seria as mesmas obras que ele? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangeliza, prega, anuncia o evangelho. É isso que ele quis. Ainda ele mesmo fala, e faça mais do que eu. Se eu fiz 10, faça 20. Mas é isso que ele nos ensina. Então ele deu esse ensinamento. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que se pedir em oração será feito, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Esse é um grande segredo. De a gente pedir alguma coisa para Deus, mas que ele seja glorificado em nossas vidas. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. O que tem de pessoas que falam, Jesus, eu te amo, mas não guarda os mandamentos? Jesus mesmo fala, se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Jesus falou bem assim para Pedro, depois da traição de Pedro. Pedro traiu Jesus. Pedro, naquele momento, negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Jesus ressuscitou, depois que ele apareceu para os apóstolos, aí ele chegou e sentou e falou, Pedro, você me ama? 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Aí ele, amo, Senhor. Aí Jesus de novo, Pedro, você me ama? Aí ele, claro que eu te amo, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Aí, realmente você me ama, Pedro? Pedro, realmente me ama? Claro, então ele ficou triste até, o Pedro até ficou triste com aquilo ali. E todo mundo atônico, de certa forma, olhando, né, para ver qual a reação de Pedro. E ele falou, então, apacenta as minhas ovelhas. Então significa que se você se diz cristão, que está me assistindo, se diz cristão, eu sou cristão, você é só cristão da Semana Santa, só é cristão de época de Natal, só isso. Então se você realmente é cristão, então faça isso aqui, guarda os meus mandamentos. Qual é guardar os mandamentos? Praticar a palavra de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse. E não é o que você tem que fazer. Esse eu vou, esse eu não vou. Esse eu vou, esse eu não vou. Não, é tudo. É 100%. É tudo por tudo. Senão, não adianta.
Com Deus não tem meio termo. E não tem mesmo. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja só, estará em vós. Então ele prometeu, ele ensina, ele nos ensina a buscar o Espírito Santo. Tem pessoas que há tempo estão na igreja não é batizado com o Espírito Santo. Agora, por que será? Alguma coisa tem. Não é difícil ser batizado com o Espírito Santo. É simplesmente você se lançar, é simplesmente você se entregar e buscar a presença dele. Mas não! O que acontece? A pessoa vai na igreja, em vez de fechar os olhos e abrir a boca, ela tem boca para falar, em vez de abrir a boca, falar com Deus, ela não fala. Fecha os olhos e fica no silêncio. Daí o pastor não sabe se a pessoa está orando, ou a pessoa está orando em pensamento, que é muito difícil, ou ela está dormindo em pé. Então ela não sabe. Então a pessoa daí não busca do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem se você buscar ele. Por isso que ele fala, e tudo quando perdides em meu nome, eu o farei. Veja que ele fala desse detalhe. Para depois ele falar do Espírito Santo. Ou seja, pede o Espírito Santo. Pede o batismo do Espírito Santo. Lá em João, do capítulo 16, para você entender, quase no finalzinho da mensagem, ele fala assim, olha só, do versículo 6, né? 16, versículo 6. Ele fala assim, antes porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, enquanto Jesus estava na terra, enquanto ele estava na terra, o Espírito Santo não estava. E nem tinha como, porque ele era o próprio Espírito Santo. Por isso, irmãos, que tem que tomar cuidado, você tem que ir para os ensinamentos de Cristo. Porque a hora que o primeiro selo for aberto, que vai mostrar sobre o anticristo, porque o único que está segurando o filho da iniquidade é o próprio Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai ser retirado. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, você é arrebatado. Por isso que eu falo agora para você entender. Nem todo aquele que aceitou o Senhor Jesus será arrebatado. Ele vai ficar. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo sair para dar entrada ao filho da iniquidade, para começar a acontecer todos os eventos apocalípticos, então o Espírito Santo tem que sair. E se o Espírito Santo sair, então eu que sou batizado com o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, você é arrebatado. Não existe de forma alguma o Espírito Santo sair de dentro de você, ele ir embora e te deixar na mão, te deixar sozinho. Sabe de onde que a gente aprende isso daí? Lendo a palavra, buscando os mistérios de Deus, em oração. E olha que isso aí que eu estou falando, tem gente que entra em debate. Porque muitos aí falam aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Na verdade, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Até porque esses que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele não prega. Ele não prega para a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação. E muito menos por ele acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele não prega e nem prepara as suas próprias ovelhas para a grande tribulação. Mas por que não prepara? Porque não está falando para buscar o Espírito Santo. Por isso que se você ainda não foi aqui na nossa igreja, na Embaixadores do Reino de Cristo, aqui em Renascença, o dia que você vier assistir os nossos cultos, que em breve, a gente também vai estar mudando de endereço, então a gente já vai estar com o salão ali, sempre da minha boca você vai ouvir, busca o Espírito Santo, busca a presença de Deus, busca o Espírito Santo, busca a presença de Deus. Eu estava até pensando de começar a escrever na parede lá, para todo mundo chegar, entrar e ler, busca o Espírito Santo, busca a presença de Deus, sempre vai ouvir. Porque a gente sabe, se a pessoa não tiver o Espírito Santo,
Se acontecer o arrebatamento, ela vai ficar. E isso está nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Só que esse mundo do pecado não está falando do mundo ao derredor. Ele está falando da pessoa que está no mundo. Do mundo que está dentro dela. Do mundo que está dentro dela. Por isso que você tem que tirar esse mundo que está de dentro de você. Qual é o mundo? O mundo da iniquidade, o mundo do pecado, da avareza, o mundo da ganância, o mundo da mentira, o mundo da podridão, o mundo da prostituição, o mundo da idolatria, o mundo da religiosidade. Então é esse mundo que ele fala. Olha o mistério de Deus. Tudo da onde? Dos ensinamentos dele. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. No versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então ele já deixou, já abranjou tudo. Que o príncipe deste mundo já está julgado. Então não tem nem arrependimento para Satanás e seus demônios. Ainda tenho muito que eu vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que o Senhor Jesus nos ensina para ter esse Espírito Santo. É ele que vai guiar. E você não será enganado. Certa vez, esses dias mesmo na semana, provavelmente deve estar aí ainda no Facebook, um amigo meu, um pastor, ele postou um vídeo. E esse vídeo o pastor estava falando umas coisas lá. Aí todo mundo, né, começou a dar seus comentários. Lamentável que isso esteja acontecendo. Cada um. Aí foi um certo cidadão que eu percebi que é um desigrejado. O que é uma pessoa desigrejada? Pessoa desigrejada é aquela pessoa que brigou com o pastor, tem mágoa do fulano, tem mágoa do cicrano, simplesmente abandona e sai da igreja. Aí ele não tem o que fazer da sua vida, o que ele faz? Vai em redes sociais e começa a meter o pau e a facada nos pastores. Fala mal do pastor, fala mal da família dos pastores, fala mal da esposa dos pastores, fala mal dos membros da igreja. Então é isso que ele faz. Aí certa vez ele pegou e colocou, parecia que está querendo dar uma lição de moral em todo mundo, ele escreveu bem assim: então, pastores, na Bíblia está escrito assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E o cara é desigrejado. E é o que desigrejado fala. Por que eles falam isso? Para você não ir na igreja. Que você pode buscar a Deus na tua casa. Que você pode buscar a Deus na rede social. É isso que eles estão colocando. Que você pode fazer um culto aqui, um toca-violãozinho ali, reúne 3, 4, 5 pessoas, vai lá, canta Jesus, dê glória a ele na casa, aí depois vocês comem e bebem à vontade. Aí eu olhei, pensei, reli, pensei, simplesmente já fui para cortar. Já cheguei a falar, perguntei para ele, então tá, ou falta de sabedoria, né? Perguntei, como que você aprendeu sobre esta palavra? No boteco? Na roda dos amigos tomando cerveja? Na zona? Falei mesmo, coloquei desse jeito. Como que você aprendeu? Jogando futebol, assistindo um jogo? Na prostituição, você aprendeu sobre isso? Porque ele simplesmente colocou um versículo. E ele não falou nada. Por que ele não falou nada? Porque isso que ele colocou, ele aprendeu dentro da igreja. E simplesmente saiu da igreja. E sabe por quê, irmãos? Ensinamento. Você tem que aprender a palavra de Deus. Você tem que tomar essa decisão de aprender mais sobre a palavra de Deus. E não aprender sobre Deus. É aprender mais sobre a palavra. Amém? Então, depois de receber o Cristo como Senhor e limpar nossas vidas, coisas erradas, devemos procurar aprender a palavra de Deus, que é o alimento que precisamos para a nossa vida espiritual. Lá no Mateus, no capítulo 4, do versículo 4, ele fala, vamos ver aqui, ele fala assim, 4, versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso eu tenho falado no início. Então ele respondeu isso para Satanás. Então você tem que aprender mais da palavra. A palavra é teu alimento, é um alimento espiritual para a tua salvação. A Bíblia, ela não é somente a palavra de Deus, mas ela é um manual de instrução para a tua salvação. Aprenda essa, abençoado. Ali no João, para me encerrar, tá bom? João do capítulo 5, do versículo 39. Veja que sem o conhecimento das Escrituras, não conseguimos saber o que precisamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha só, no versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso que tem muita gente que caiu na ideia do fulano lá, que se diz Elias. Por isso que tem muita gente que segue aí os outros que se dizem Cristo, só porque fazem milagres. Os filhos da iniquidade também fazem milagre. Faz milagre. E muitas das vezes os milagres acontecem, não é porque a pessoa está fazendo o milagre acontecer. É porque a pessoa, quando vai atrás de um milagre, ela usa a fé. E é a fé que produz milagre. Só que muitos, quando produzem o milagre pela fé, eles atribuem a outras coisas. Eles atribuem aos seus deuses, eles atribuem ao profeta tal, eles atribuem ao pastor tal, mas ninguém atribui a Cristo, a Jesus. Se eu fazer algum milagre, tem que ser atribuído a Deus, porque é Ele que está dando essa oportunidade da gente fazer, para que o nome dele seja glorificado. Então, essa é a terceira decisão de terça-feira para você. Hoje é segunda-feira, certo? Então, amanhã, terça-feira, então você tem essa decisão, que é aprender mais sobre a palavra. E eu vou fazer um convite agora para você que é de Renascença, ou se você quiser ir por perto, Pato Branco, né? Marmeleiro, Francisco Beltrão, enfim, ao redor de Renascença. Amanhã eu vou estar pregando sobre o Apocalipse, e você vai aprender mais sobre o Apocalipse. Então será o Apocalipse do capítulo 5. Amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, na rua Nilo Peçanha, número 677, aqui mesmo no centro de Renascença. Por enquanto a gente está nesse endereço. Em breve a gente vai para um outro endereço. Mas eu estou convidando para você nesse endereço para aprender mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Então, você que não me conhece, eu sou o pastor Gerdau, certo? Se você quiser me procurar para oração, ou pedir, colocar o seu nome para oração, me procure também no Message, e também aí mesmo aí na capa do meu Facebook, tem um número também do meu celular, você pode mandar mensagem para mim, pedir orientação, ali mesmo na página da igreja também tem o número do celular do pastor, então você pode pedir a orientação, o que você precisar, tá bom? Então amanhã, às 10h30 da noite, eu vou estar falando, certo, sobre o caminho para a cruz, da última semana de Jesus, o que ele fez na quarta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tenha uma ótima boa noite.